Você está preparado para conhecer um método que vai te ensinar a se tornar um verdadeiro mestre da sedução e conseguir ter qualquer mulher aos teus pés, seja ela rica, gostosa ou famosa? Está preparado para descobrir os maiores segredos por trás da sedução de mulheres? Está preparado para atrair mais mulheres do que consegue dar conta? Bom, me chamo Leonardo Martins, sou ex-aluno e após concluir o livro, consegui conhecer várias garotas com esse método e agora gostaria de compartilhar com vocês a minha história e mostrar um método que transformou a minha vida e a de milhares de homens no Brasil. Mas antes, eu quero compartilhar com você como eu deixei de ser um homem tímido e medroso para um homem sedutor digno que consegue seduzir lindas mulheres, onde e quando eu quero. Vamos lá. Desde a adolescência, eu sempre fui um cara fracassado com as mulheres. Nunca levava jeito pra coisa. Porém, sempre ouvi das pessoas que as mulheres gostam apenas de homens saradões e que possuem um bom carro. Eu confesso a você que eu gostava de ouvir isso, pois de uma certa forma é confortante. Afinal, eu não tinha culpa de ter nascido pobre e feio. Logo, a culpa de não conseguir seduzir mulheres não era minha. Quando eu saía com meus amigos, era comum eles ficarem com alguma garota. Chegavam com um papinho, conversavam com ela. E eu ficava ali paradão, sem saber o que dizer e com medo de entrar na conversa e acabar falando bobagem. Na maioria das vezes, mesmo que tivesse apenas duas garotas para dois homens, a amiga da mulher que ficava com meu amigo preferia dar bola para outro cara do que ficar ali conversando comigo. E eu mais uma vez ficava sobrando. E o pior é que eu não tinha carro, sempre estava de carona. Então, precisava de ficar esperando meu amigo em um canto da boate, bebendo, enchendo a cara e com vergonha do meu amigo e até das pessoas que estavam ali. Eu imaginava que elas deveriam pensar assim: nossa, coitado daquele cara, deve ser muito ruim levar uma vida assim. Foi então que eu encontrei uma solução para esse problema. Eu comecei a sair com caras feios e que eram tão fracassados quanto eu. E como era bom quando saíamos, tomávamos fora juntos, bebíamos até cair, um compartilhava o fracasso do outro, ríamos quando um levava fora desajeitado. Eu dificilmente ficava sozinho, até porque nenhum da turma conseguia ter qualquer tipo de sucesso com as mulheres. Meus novos amigos eram tão ruins quanto eu. E finalmente estava sendo feliz. Meu ânimo tinha melhorado. Eu não sentia mais inferior, pois sabia que tinha outros homens como eu. Na verdade, eu comecei a reparar as baladas e percebi que eu não era o único homem. Haviam muitos outros homens levando foras, bebendo em um canto da boate e não chegando em nenhuma garota. Como eu estava feliz! Afinal, eu sabia que eu era um cara normal. Todos levavam foras e seduzir mulheres lindas é para a minoria dos homens. Poucas pessoas são ricas, bem-sucedidas no trabalho e apenas uma pequena parte dos homens transa com mulheres muito gostosas. E eu estava no mesmo patamar que a maioria, logo eu era um cara totalmente normal. E por isso, não havia nada de errado em ficar apenas babando nas mulheres gostosas. E de vez em quando, ficar com alguma garota mais ou menos. A minha felicidade durou até eu me apaixonar por uma garota linda na escola. Ela era morena, com cabelos cacheados, um belo sorriso e lábios carnudos. Desde o momento que vi essa menina, eu achei ela a mais linda do mundo. Foi uma paixão repentina. Eu fiz de tudo para conquistar essa garota, até mesmo enviar uma carta com flores para ela, seguindo o conselho de alguns amigos. Isso foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Um dia na sala de aula, uma pessoa veio me avisar que ela estava lendo essa carta para outras pessoas, e todos estavam morrendo de rir das bobagens românticas que eu tinha escrito. Não houve decepção maior. Eu fiquei com raiva, cheguei a chorar, me senti do cara mais fracassado do mundo. Até que essa garota, percebendo o erro que cometeu, me procurou e disse algumas verdades. Falou que eu era o cara mais fofo que já tinha conhecido na vida. Tinha um coração enorme, era prestativo, amigo de todas as horas, honesto e inteligente. Porém, que ela não sentia nada, e que realmente o que eu havia escrito naquela carta era motivo de risadas, e que ela estava contando apenas para um amigo e que depois outras pessoas foram chegando e acabou que ela perdeu o controle. Então ela me disse: sei que o que fiz foi errado, mas quero te ajudar para que você me perdoe. Então ela me passou um telefone. No momento, pensei que fosse alguma garota,
Porém, ela disse que o cara gostava de ser chamado de John e não revelava seu verdadeiro nome e que poderia me ajudar. Então eu pensei, espera aí, o telefone de um homem e ainda chamado John? Isso deve ser um tipo de nome de guerra, só pode. Ela percebeu meu espanto e disse que ele era um cara bem macho. Eu assustei ainda mais. A última coisa que eu preciso nesse instante é de um homem bem macho. Na verdade, eu não preciso disso em momento nenhum na minha vida. Mas ela acabou esclarecendo as coisas e eu peguei o telefone do cara. Por uma semana eu relutei em ligar, até que um dia estava me sentindo tão mal que decidi tomar essa atitude. Liguei para o cara. Ele disse que já sabia de mim. Foi um cara um pouco frio e parecia bem arrogante. Marcou um horário e disse que se eu chegasse um minuto atrasado, não me atenderia mais. Marcamos às 9 e eu cheguei às 8. Afinal, eu estava desesperado. Eu não fazia ideia do que aquele cara poderia fazer por mim. Cheguei na casa dele, uma casa bem velha, bagunçada e que fedia um pouco, e além disso o cara fumava. Ele era horroroso. Foi então que eu pensei: esse cara está pior do que eu. Estava me sentindo um pouco desconfortável e pensei seriamente em ir embora, até que aconteceu algo incrível. De um dos quartos saiu uma loira, com um vestido bem apertado, cabelos molhados e seios enormes. Uma mulher extremamente gostosa, nota 10. Ela deu nele um beijo na boca, levou um tapão na bunda, deu um sorriso safado e disse: Você me liga, John? Eu vendo tudo aquilo com baba escorrendo no canto da boca, inocente e ao mesmo tempo impressionado, perguntei: Sua namorada, John? Ele apenas sorriu de uma maneira sarcástica e não me respondeu. Percebi logo que não era a namorada dele e que também não era uma prostituta. O homem chamado John disse: Garoto, não sou psicólogo, mas vou ajudar você a nunca mais levar um fora daquele. Não faço isso para ninguém, mas foi um pedido especial de uma amiga especial. Apenas terá que seguir as minhas regras. Não gosto de ser questionado, de atrasos e principalmente de reclamações. O que eu disser para fazer, você vai e deverá fazer e pronto, sem nenhum questionamento. Eu lembro que a primeira vez que fomos em uma balada, o John estava meio desarrumado e mesmo assim ele conversava com as garotas de uma maneira incrível. Elas sorriam o tempo todo e pareciam disputar a atenção dele. Era como se fosse um tipo de mágica ou feitiço. O John me passou um monte de livros sobre umas psicologias estranhas, desenvolvidas em outros países. A maioria estava em inglês. E felizmente na época eu estava fazendo um curso com muito esforço. E com a ajuda de um bom dicionário eu conseguia traduzir tudo. Infelizmente na época não tinha um Google Tradutor. Ele também me passou um caderno velho, com algumas anotações que era de um livro alemão que ele tinha traduzido. Nesse material tinha informações valiosas que pouquíssimos homens sabiam. O John já havia morado em outros países e tinha muito conhecimento sobre a vida. E apesar de uns 40 anos, ele estava solteiro e não tinha filhos. Mesmo assim, o cara não passava um dia sequer sem a companhia de uma mulher. E o padrão dele era alto: mulheres lindíssimas, casadas, jovens, maduras, loiras, morenas, pobres e até algumas muito ricas. Somente depois de ler todo o material, eu consegui entender por que um cara feio e pobre como o John conseguia transar com mulheres de homens ricos e atraentes. Consegui mudar completamente a minha vida e hoje me considero o sucessor de John por fazer parte de um conhecimento tão importante para mim. Quando eu encontro alguma dificuldade na vida, eu sempre lembro de uma frase que ele me dizia quando via caras ricos e bonitos seduzindo mulheres: Leonardo, se alguém pode, você também pode. Ou seja, se aqueles caras podem transar com aquelas mulheres, eu também poderia. Após aplicar o método sedutor digno, eu comecei a ter resultados extraordinários. O John dizia que se eu continuasse aplicando o que o livro dizia, poderia me tornar até melhor do que ele. Então até hoje não me arrependo de ter aprendido tudo sobre o método sedutor digno, e é por isso que eu quero ajudar você a evitar passar tudo que eu já passei e aprender a arte de seduzir mulheres e conseguir levá-las até a sua cama. Mas você deve estar se perguntando: Léo, mas um treinamento desses deve custar uma fortuna por ser tão secreto. E ele realmente possui um valor impensável por possuir tantos segredos que muitos homens não sabem, e devido a isso não consegue conquistar a mulher que deseja. Mas o meu foco é ajudar o máximo de pessoas possíveis para que elas não passem pelo que eu já passei, e que consigam, assim como eu, ter sucesso com as garotas.
Após a leitura desse livro, a sua visão sobre as mulheres mudará completamente e você entenderá por que não está conseguindo bons resultados. E o melhor, saberá exatamente o que fazer para deixar as mais lindas mulheres atraídas sexualmente e querendo transar loucamente por você. Agora veja o conteúdo detalhado de cada capítulo do método sedutor digno. No capítulo 1, que é sobre sedutor digno, você irá aprender como criar uma confiança inabalável e com isso conquistar a atenção de qualquer mulher sem precisar ser um Brad Pitt. Como utilizar a programação neurolinguística para vencer a timidez e abordar várias mulheres em qualquer lugar. Como eliminar de uma vez por todas o medo de escutar um não e a como transformá-lo em um sim. E muito mais. Fora isso, são vários outros capítulos que vão te ajudar desde a como ter uma conversa até a parte de como levar ela para a sua cama. Como eu sei que muitos homens sofrem os mesmos problemas que eu já sofri e que sei que é muito doloroso, será cobrado apenas um preço justo por todo esse material. Eu quero apenas deixar claro que eu não sei por quanto tempo o produtor deixará essa oferta no ar. Com o treinamento completo, juntamente com os bônus, o valor completo ficaria por R$ 495, bônus que vai te ajudar a se tornar um homem extremamente irresistível aos olhos das mulheres. Mas como estou fazendo uma condição especial apenas para você que chegou até o fim do vídeo, o valor será bem abaixo disso. E além disso, todos os bônus que você irá levar totalmente de graça, juntamente com o treinamento método sedutor digno. O treinamento está com um valor de R$ 97, mas como você acompanhou minha trajetória até aqui, eu gostaria de fazer uma condição ainda mais especial para você. O método sedutor digno vai estar com valor acessível a você por apenas R$ 29,90 à vista. Eu não sei até quando será esse preço e não sei se você vai ter outra oportunidade como essa. E agora eu deixo a você duas escolhas. A primeira escolha que você pode optar é fechar esta página, desistir de ter sucesso com as mulheres e continuar levando a vida que sempre levou. Já a segunda escolha é você clicar no botão abaixo, efetuar o pagamento e minutos após a compra receber o acesso ao material que transformaram a sua vida em relação às mulheres de água para o vinho. E agora eu deixo a escolha do seu futuro nas suas próprias mãos.